Maravilha, Fernando. Bora lá? Então, novamente, vou enaltecer aqui o nosso amigo, professor Sérgio Santos. Ele tem aí uma carreira também brilhante aí, muitas histórias para contar. E como tínhamos que escolher um tema, né, a gente dá passa os desafios para ele e ele, né, no caso, nos abrilhanta aí com apresentações também fantásticas. Então, o tema de hoje, que é muito importante, inclusive, né, nesses dias nesse momento, vamos dizer, né, de pandemia, saúde mental na pandemia, né? Já tivemos a participação dele em vários outros eventos, então não deixa de ser algo importante para que discutamos hoje. Então, por gentileza, professor Sérgio, gratidão pelo aceite do convite e a casa é sua. Por gentileza, fique à vontade, tá? Se tiver algum probleminha, dá um alô aqui, a gente dá um suporte. Tá joia, professor Fernando. Bom dia, Maria Helena, professor Anderson, junto dos quais eu agradeço imensamente, mais uma vez, esse convite para poder estar junto de vocês. Eu posso dizer que já recebi uma bênção, né, nessa manhã, que é chegar aqui e encontrar um ambiente amoroso, né? Tudo que vocês trouxeram, né, até agora, até peço desculpas, né, por não poder ter estado, né, na palestra da professora Adriana, justamente porque eu estava participando de um outro simpósio, né, sobre novas práticas, né, na prevenção do suicídio. Então, assim, terminei lá, fiz a palestra lá, estou chegando aqui com vocês, e, assim, para mim a surpresa é justamente uma atmosfera muito amorosa que estava acontecendo, que está, né? Eu espero que seja mantida essa atmosfera amorosa. Então, gratidão a todos vocês. Como o professor Fernando disse, né, ele trouxe aí um desafio e eu espero conversar com vocês, viu, gente? Algumas perguntas, tá? Acho que o professor Fernando, a professora Marilena, o professor Anderson, o professor Marcos, enfim, fiquem à vontade para me interromper. Porque falar sobre saúde mental, né, sobretudo na pandemia, é algo muito recente, né? Não tem algo assim, nossa, vamos trazer aqui. Mas o principal, e é isso que eu quero trabalhar com vocês, é justamente sempre aquela pergunta que fica, né, no campo fenomenológico existencial, que é a seguinte: o que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo da sua vida? O quanto que a pandemia, né, os percalços, os sabores e dissabores da pandemia, né, alterou nesse seu modo de experimentar a vida, de ser vida, de amar, de ser amado. Né? Que relações que nós temos aí nesse campo? O que é que mudou nas suas perspectivas? Então, gente, esse é o pano de fundo, e eu acho que é o ponto central de qualquer conversa. Eu ontem mesmo, na quinta-feira, na verdade, eu participava aqui de uma entrevista com o pessoal da revista, né, da Trinova, e eu falava o seguinte, né, quando me perguntam, e aí, quando alguém chega ao teu consultório, né, dizendo que vai cometer suicídio, né, acho que, não sei se o professor Fernando trouxe, né, eu sou psicólogo clínico e também suicidólogo. Né. Então eu quero trabalhar com vocês, né, essa questão do ato suicida, né, porque a gente pode entender o ato suicida como uma escolha, né, uma escolha que alguém faz, né, uma escolha, claro que não totalmente consciente, porque, como nós vamos ver aqui, ela é transpassada, né, por conteúdos conscientes e inconscientes, ou, se vocês preferirem, como diz o Albert Camus, o ato suicida é algo que é cultivado no coração do homem, né, e de repente ela floresce, entre aspas, né, na sua vida, numa noite, ou, enfim, na sua mais completa solidão. E nessa conversa, então, sobre suicídio, sobre a prevenção, sobre sinais, né, vem justamente o contexto no qual, e aí, quando alguém quer se matar, o que se faz? Né? Eu dizia, né, se alguém chega no meu consultório e diz, olha, eu vou tirar a minha vida e nada do que você disser, nada do que você fizer vai me fazer
mudar, né, de opinião. Eu justamente, né, grosseiramente, vamos colocar aqui só para ficar mais didático, né, dou de ombros e digo, né, a vida é sua. Você faz dela o que você quiser. Como eu disse, parece grosseiro, mas tem um ponto principal, gente, que é o seguinte: todas as boas relações, ou como agora há pouco a gente estava falando sobre amor, nenhuma relação amorosa se estabelece sem respeito, né? Não há como se estabelecer uma boa relação saudável, né? Uma relação saudável sem respeito. E aí, quando a gente vai para o respeito, quando a gente fala de amor, diferente do medo, né? Porque o medo faz com que a gente queira controlar, né? Controlar, às vezes, o nosso estado de espírito, mas também controlar o outro. Isso é complicado. Só que quando a gente ama, quando a gente estabelece uma relação amorosa, quando a gente está numa relação de respeito com o outro, a gente não busca o controle. A gente vai ao encontro do risco. Por quê? Porque amar é estar vulnerável. Abrir-se, né, para a escuta do outro de um modo empático e não simpático, né? A diferença aqui é que o empático sente, né? Escuta, acolhe e ajuda a transformar aquele estado de espírito, a situação, enfim, no qual alguém está. O simpático, muitas das vezes, quer trazer uma saída mágica, rápida, e às vezes positiva, né, como dizem, né? Eu costumo dar o exemplo chulo, né, que é o simpático é aquele no qual uma pessoa sofre um acidente, pede, por exemplo, um movimento de um braço, né? Aí de repente a pessoa simpática chega e diz: "Nossa, é triste, né? Mas olha pelo lado positivo, né? Agora você vai poder comprar um carro com desconto." Aí você para e pensa, tá? Né? O quanto que essa pessoa talvez não daria, né, em termos de dinheiro para ter o movimento do braço novamente? Quanto que ela talvez tenha ali de desafeto, de desamor, né, junto do acidente que aconteceu? Então, é importante, né? Por isso que eu trago aqui, estar em contato, estar aberto, estar disposto a amar o outro e a si mesmo, né, envolve certa vulnerabilidade. E é isso que eu quero trabalhar com vocês, tá? O final da minha fala vai ser justamente esse, da gente chegar como um ponto importante para as nossas vidas, o desafio de fazer da nossa vida uma obra de arte, mas repleta de muito amor. Então, assim, o ponto inicial, né, que vocês já estavam conversando aqui sobre o amor, é também o nosso ponto, né, de término aí dessa nossa fala. Mas, como já dito, podem me interromper a hora que quiser. Tá bom? Gente, então eu vou compartilhar com vocês aqui uma a minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Aqui certamente eu vou precisar, né, da ajuda. Anderson, não sei, perdão, viu, professor Sérgio? Sim. Não sei se o professor Sérgio ele se encontra como apresentador. Sim, Fernando. Ok, gratidão. Professor Sérgio, Sim. Eu não sei como está a apresentação aí para você. Não sei se é no canto superior direito ou na parte inferior abaixo, mas Certo. você vai encontrar a câmera, o microfone e ao lado tem uma aba com uma seta para cima. Essa aba com a seta para cima é para compartilhamento. Isso. Quando você clica nela, aí você pode compartilhar a sua tela total ou apenas a janela da apresentação. Eu estou aqui com uma apresentação do Prezi aberta, só que ele não está aparecendo aqui. Talvez, vamos tentar, se eu colocar aqui, vocês me dão um sinal se ela vai aparecer ou não, tá bom? Que eu vou deixar aqui no tela cheia e vamos ver se ele aparece.
para vocês. Apareceu? Apareceu. Então, gente, vamos lá, vamos brincar, então. Vamos brincar. Só falta o negócio funcionar. Isso. Agora sim. Vamos lá. Gente, então, como dito, o tema é saúde mental na pandemia. Vamos começar do mais básico. O que é saúde? Bem, gente, em 1946, a Organização Mundial de Saúde trouxe um conceito de saúde que diz o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência, né, de doença ou de alguma enfermidade. Então, aqui a gente já pode entender saúde como o bem-estar, né, o completo bem-estar entre a saúde física, mental e social. Então, saúde mental, neste caso, ela é o quê? Ela é um tipo de saúde que medeia, né, que está entre ali, que atua no espaço entre aquela saúde biofísico-química, né, a nossa biologia, para quem quiser, e também os determinantes socioculturais, que são os valores, que são as relações que a gente estabelece com o outro. Entretanto, também é um tipo de relação, é um tipo de saúde que tem a ver com a relação que nós estabelecemos conosco mesmo, né? No início eu falava de amor e medo, né? Muitos de nós se relacionam consigo próprio a partir do medo, outros do amor. Então, ou de outros afetos, né? Cada um de nós tem um modo de se relacionar com aquilo que está fazendo da própria vida. Então, saúde mental tem também relação com a ausência ou com o cuidado de uma doença mental, ou, se preferirem, um transtorno mental, né, como a depressão, que a gente vai ver um pouco, a depressão e a ansiedade, que a gente vai ver daqui a pouquinho, também com transtorno bipolar, enfim, esquizofrenia e outros problemas que a gente pode encontrar aí, mas também tem relação com certas expectativas sobre, né, ou perspectivas sobre a vida e sobre o viver, né? O que é a vida? O que é estar vivo? O que é se relacionar consigo? O que é se relacionar com o outro de modo saudável? Enfim, o Sartre, né, que é um filósofo francês, dizia que não existe nada no ser humano que o defina antes que ele venha a existir. Ou seja, então, o ser humano é um animal que se constitui na relação com o outro e consigo. É isso que eu trouxe até agora, é nesse lugar que entra a saúde mental. E aí, a grande pergunta, né, e voltando ao nosso tema, que é justamente saúde mental na pandemia. O que é que aconteceu, né, na pandemia? O que eu posso dizer para vocês, pessoal, enquanto suicidólogo, enquanto pesquisador, enquanto psicólogo clínico, é que os números do suicídio no mundo durante a pandemia não aumentaram. No mundo inteiro, elas estiveram estáveis, né? Estiveram estáveis, o que nos traz, né, a cada ano, né, e é uma estimativa ali de 2019 que a gente vai ver daqui a pouquinho, uma tendência de mais ou menos 703 mil mortes por ano, né? Até então nós tínhamos 800 mil pessoas. A gente vai conversar disso aqui daqui a pouquinho. Mas o importante nesse momento para a gente, já que a gente está focando na pandemia, é entender que as taxas de suicídio não aumentaram durante a pandemia. Entretanto, outros transtornos aumentaram. E aí vem a pergunta, mas Sérgio, por que o suicídio não aumentou, né? Já que nós tivemos a saúde mental comprometida com alguns transtornos, que a gente vai ver daqui a pouco, que é justamente a depressão e a ansiedade, por que isso não afetou? Por que não aumentaram as taxas de suicídio? Olha, pessoal, uma das possíveis, né, respostas a isso é um efeito chamado Pulling Together Effect, né? Ou seja, junto de alguns estudos, né, de catástrofes nos Estados Unidos ou aquela do Japão, em outros momentos assim terríveis, né, da história da humanidade, nós vemos certo tipo de solidariedade entre aqueles que sofrem. É como que parece que está aquela ideia que todo mundo diz, está todo mundo no mesmo barco,
né? Então, em tempos, né, de crise como essa que nós tivemos, muitas pessoas, muitos laços sociais, eles são estabelecidos ou fortalecidos através disso que eu disse, da solidariedade, do amor, da compaixão, enfim, esse aumento da coragem e da perspicácia, né, em procurar soluções para um problema que não é só do sujeito, mas é da humanidade. Então, é como se dissesse, enquanto eu cuido de mim, eu cuido do outro. Encontrar, por exemplo, a cura, uma vacina para a Covid-19 era um modo de cuidar de mim, daqueles que eu amo aqui perto, mas também cuidar da família humana. Então, esse esse efeito, né, é um dos pontos que a gente pode destacar que fez com que o suicídio não aumentasse durante a pandemia. Entretanto, como eu disse, nós tivemos um aumento significativo na depressão e na ansiedade. O que nós encontramos, pessoal, foi o seguinte: nós tínhamos uma expectativa, né? A OMS tinha uma expectativa que em 2020 nós teríamos 130 milhões de novos casos de depressão. 130 milhões. Entretanto, o que a gente viu foi o seguinte: 246 milhões de casos. Então, da estimativa que se tinha ao que realmente aconteceu na pandemia, nós tivemos um aumento de 28%. Tá bom? No caso de depressão. Depressão, pessoal, para quem não está muito familiarizado, depressão é aquela tristeza que fica durante muito tempo na pessoa. É comum, né, que em certos momentos da nossa vida que a gente fique triste, né? Por exemplo, eu perdi o meu gato, meu gato desapareceu, o meu cachorro morreu, ou eu perdi um ente querido durante a pandemia. A tristeza ela vai permanecer. Entretanto, aos poucos, essa tristeza vai sendo então escutada, acolhida e transformada. Então, ela vai como eu costumo dizer, né? Às vezes, quando eu tenho que cuidar, né, de uma mãe ou de um pai que perdeu um filho para o suicídio, né, eu já ouvi assim: quando é que essa tristeza passa? Eu respondo o seguinte: essa tristeza vai ser para sempre. Mas, como diz o Oswaldo Montenegro, sempre não é todo dia. E é justamente nesse momento em que sempre não é todo dia que essa tristeza não se adensa, ela não se torna corpo, porque a depressão é justamente aquele movimento no qual a tristeza passa a ser incorporada. É como se a gente entrasse no modo pouca bateria, né, bateria baixa do nosso celular. A hora que chega ali mais ou menos nos 20%, o brilho da tela diminui, os e-mails já não são mais atualizados. Enfim, nós temos vários traquejos ali que o celular faz para economizar bateria. Quando nós estamos num estado depressivo ou entrando, né, num transtorno depressivo, a nossa vida vai perdendo o brilho, a gente deixa de gostar de coisas que nós gostávamos, né? Se a gente gostava, por exemplo, de uma atividade física, a gente deixa de fazer, se gostava de ouvir música, não ouve mais. Então, pessoal, eu estou falando isso por quê? Porque isso é importante para você fazer o diagnóstico dentro da sua casa, dentro da sua instituição, para perceber quando é necessário buscar a ajuda de um profissional, né? Um psiquiatra, um psicólogo. É importante quebrar também esse tabu, né, de que psicólogo e psiquiatra é coisa para louco. Não, não é. Assim como você lembra que eu falei, saúde mental é o que medeia o seu cuidado, né, com os determinantes biofísicos, biofísico-químicos e também sociais. Então, é importante, né, que, assim como se você tem um problema no dente, você vai ao dentista, que se você tiver um problema psíquico, você vá procurar um profissional também. Então, assim, é importante fechar esse ponto, né, para a gente agir com mais sutileza junto daquilo que acomete a todos nós, né, em diversos momentos da nossa vida.
Partindo, então, pessoal, saindo, né, da depressão, a gente tem os transtornos de ansiedade. A ansiedade, pessoal, grosso modo, acontece ou nos acomete quando a gente quer muito que algo aconteça, né? Muitas pessoas, então, dentro de suas casas durante a pandemia, não viam a hora de poder sair, de poder ir para um supermercado, de poder ver os seus familiares, enfim, de poder voltar à vida normal, de poder circular, né? Entre outras pessoas, né? Quando vinha, né, justamente uma perspectiva de um lockdown, né, a gente entrava numa outra perspectiva da ansiedade, que é algo que a gente não quer. Imagina, se eu estava ansioso, querendo, né, ir ao encontro do outro, um lockdown seria justamente o que eu não quero. Então, aumenta também a ansiedade, porque a ansiedade também está relacionado a algo que eu não quero de jeito nenhum. E aí, pessoal, o que aconteceu então em 2020? Nós tínhamos, né, a expectativa ou a estimativa de encontrarmos, olha o número, gente, 298 milhões de casos de transtorno de ansiedade no mundo. 298 milhões. Entretanto, o que nós vivenciamos foram 374 milhões de casos vivenciados, o que nos traz um aumento de 26%. Esses números, pessoal, vocês podem encontrar na revista The Lancet, tá? Ela saiu no último dia 8, e é uma pesquisa extremamente confiável. E aí vem um ponto, né, que para a gente falar de saúde mental, a gente precisa falar para tomar cuidado com as fake news, com os dados que vem aí, ninguém fala. O pessoal fala assim, um importante pesquisador da Universidade de Oxford falou, tá. Qual pesquisador? De qual área? De qual setor? Aí você vai tentar procurar, né? Isso que às vezes chega no nosso WhatsApp, fala, ixi, não falou nada. Ou o pessoal fala, um importante falou que tal medicamento tem eficácia de 100% contra o coronavírus. Você vai olhar o estudo assim, você fala, putz, grila, não tem nada falando sobre isso, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? A nossa saúde mental também depende da nossa esquiva desse tipo de informação. Porque hoje, né, no século XXI, não nos faltam informações. A gente está sob uma avalanche de informações. O que nos falta muitas das vezes é traquejo com essas informações e traquejo no modo como a gente vai assimilá-las, né? Como a gente vai trazer essas informações para a nossa vida, tá? Então, esse estudo aqui, publicado na The Lancet, ela foi realizada, né, em 204 países. Só que no Brasil são 3 universidades participando. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, procura esse artigo, que é um artigo muito bacana, muito bem respaldado, de como o sofrimento psíquico, né, acometeu as pessoas durante o ano de 2020. Tudo bem? Qualquer pergunta, só dá um toque aí. Então, como eu disse anteriormente, né, as taxas de suicídio elas não aumentaram, né? Nós tivemos uma estabilidade e esse estudo aqui foi publicado, né, pela Organização Mundial de Saúde em julho, final de julho. Muitas pessoas que quiseram falar no Setembro Amarelo utilizaram dados já ultrapassados. Por isso que, gente, só retomando, o Setembro Amarelo, que trabalha com prevenção do suicídio, às vezes é um tiro na culatra, porque ele é trabalhado por pessoas que não têm traquejo, não só de procurar, né, de trabalhar, de estar atualizado, mas também não tem sensibilidade para escutar, acolher e ajudar na transformação do outro. Então, é por isso que se você tiver em casa, né, como eu falei há pouco, né, uma pessoa talvez no estado depressivo, uma pessoa que perdeu alguém por suicídio, tente agora, em outubro, novembro, estar junto dessa pessoa, tentar conversar com ela, porque o Setembro Amarelo, para as pessoas que sofrem, né, vítimas, né, que são o que a gente chama dos sobreviventes, né, de um ato suicida, tente conversar com elas, saber como é que elas estão se sentindo, porque é muito difícil, né?
houve-se muitas baboseiras, né, nesse contexto, né, de setembro. Tá. Mas vamos lá. Vamos falar sobre isso, como é que está a questão do suicídio para a gente, porque isso tem extrema relação com a saúde mental. O que nós temos, pessoal, é o seguinte, né? Aqui nós temos uma taxa, né, do suicídio no mundo, né? A gente vê aqui que o Brasil está aqui entre 5 e 9,9. Olha que interessante que a gente pode conversar, o que a gente pode olhar junto desse gráfico, né, junto dessa figura aqui, melhor dizendo, e com alguns dados de outros trabalhos. As taxas de suicídio, gente, elas são maiores, como a gente vai ver numa segunda... Aqui sim, num gráfico, né? Por exemplo, aqui, as idades entre 15 e 19 anos, né, são maiores, né, entre jovens, né, de 15 e 29 anos. Mas de que modo? É interessante isso, porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala, sobretudo, de prevenção ao suicídio, a gente tem que entender que saúde mental e prevenção do suicídio tem a ver com boa educação, tem a ver com acesso à saúde. Nós temos que falar tanto a saúde física, cultural, sociocultural e mental, e também tem a ver com comida na mesa. Sem comida na mesa não tem como pensar direito. Concordam? Então, assim, falar sobre saúde mental, seja na pandemia ou fora dela, também tem relação com isso, com as condições nos quais alguém vive. Mas é importante destacar isso aqui, por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, nós vemos que o suicídio é a quarta causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos no mundo. Até então, né, até 2018, mais ou menos, ela era a segunda causa de morte, perdendo apenas para os acidentes de trânsito. E o que a gente vê nesse campo e nessa idade? Por que ele é tão forte, tão presente nessas idades? Justamente porque as comunidades ou as pessoas com baixa renda têm uma diminuição da esperança, né, de construir uma vida saudável. Quando a pessoa perde a esperança, o suicídio é uma saída, certo? Então, nisso a gente tem, por isso que a gente tem o suicídio tão alto, né, nessa faixa etária. É importante destacar também isso entre 15 e 29. Isso muda um pouco, gente, sabe que aí, né, essa determinação socioeconômica, ela é gritante, ela é extremamente importante. Mas sabe um ponto em que ela também vai aparecer? Quando nós falamos de pessoas do suicídio com pessoas acima de 55 anos. E que eu posso já adiantar para vocês, e a gente precisa tomar muito cuidado. Enquanto, assim, as estimativas, como a gente viu no slide passado, a média, mais ou menos, de suicídio aqui é mais ou menos 5,5, 5,9 pessoas a cada 100 mil, quando nós falamos em pessoa na faixa etária dos 70 anos, ela sobe para 9,9. Ou seja, os nossos idosos estão se matando mais. E quando a gente retoma um pouco ali para os 55 anos, não são as pessoas com baixa renda que se matam. Quem se mata é justamente as pessoas com um poder aquisitivo melhor. Olha só, ou seja, o dinheiro por si só, ele não garante que uma pessoa construa uma vida que vale a pena ser vivida. O dinheiro não é garantia, o acesso a bens culturais e de consumo não é garantia que uma pessoa não vá tirar a vida. Então, gente, é por isso que, como a gente vai ver daqui a pouco, né, a saúde mental ela tem essa relação intrínseca com essa pergunta, né? O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você está fazendo com essa dádiva, com essa oportunidade que lhe foi dada? Tá bom? Aqui, pessoal, como vocês já devem ter visto enquanto eu falei aqui, nós temos, né, as taxas entre homens e mulheres. Claro, os homens se matam bem mais que as mulheres, sobretudo porque o homem é mais impulsivo e violento, né? E o homem tem mais acesso, por exemplo, a armas de fogo
né? O homem tenta suicídio a partir de uma combinação extremamente perigosa de álcool e outras drogas, né, com armas de fogo. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E a gente tem, né, a taxa, né, como a gente vê aqui, ó, no Brasil, essa cor que a gente está aqui, as mulheres, então, cometendo menos suicídio, e os homens aqui já, né, nessa outra figura, cometendo mais suicídio que as mulheres. Quando a gente vem para essa tabela aqui, a gente vai encontrar, né, que, infelizmente, e aí vem um ponto importante para ser destacado. Eu disse há pouco, né, que as taxas de suicídio no mundo estão em queda, né, cerca de 38%. Mas aqui nas Américas, principalmente aqui Brasil e Uruguai, essa taxa, né, que no mundo está em queda de 38%, aqui nós estamos num aumento de 17%. Quando a gente coloca aqui, ó, o suicídio, né, em ambos os sexos, né, nós temos aí um número de 14.540 pessoas, quando a gente divide isso por 365 dias do ano, nós chegamos num número ali perto de 40, 39,8 e alguma coisa, sendo que há anos atrás nós tínhamos de 33 a 35 suicídios por dia, né? Então a nossa média diária saiu de 33 e foi para 40 pessoas por dia. É interessante também destacar que para cada ato suicida nós temos 20 tentativas. Então, tranquilamente, eu falo tranquilamente por quê? Porque o próprio Ministério da Saúde, devido às subnotificações, acredita que essas taxas são no mínimo 20% a mais. Então, se nós temos cerca de 40 suicídios no Brasil todo dia, nós temos 800 tentativas. Então, é por isso que o suicídio ele tem matado mais que câncer, certos tipos de câncer, do que a AIDS, enfim, outros problemas que nós temos por aí. Então, gente, aí eu vou caminhando, fiquem à vontade para perguntas, né? Mas eu vou caminhar agora para a gente falar um pouquinho dessa questão do suicídio, porque ela tem justamente, como vocês verão aqui, essa questão com essa pergunta, né? Se a saúde mental é justamente aquilo que medeia, né, aquelas relações que eu estabeleço comigo e com os outros, e também com o meu próprio corpo, né? O suicídio é justamente um ato, né, que é como que, sei lá, que causasse um curto-circuito nessa minha saúde mental, que, como a gente vai ver, vai ser fruto de uma dor psíquica muito forte, né, e também de um estreitamento cognitivo. Seguindo aqui. Então, o que a gente encontra, né? Como eu já disse no início, o que é que você está, pergunta, né? O que é que você está fazendo da sua vida? Tem justamente relação com esse ponto aqui, né? E aí, tá legal viver? A vida que você inventou, a vida que você está inventando, as suas relações consigo e com os outros, as relações no seu trabalho, né, na universidade, na faculdade, tá legal? Você está bem com isso? Como é que o seu pensamento está? Né? Como é que você está pensando essas relações da sua vida? O segundo ponto, gente, que tem a ver, né, então, com essa vida que você está construindo, de como você está percebendo e pensando a sua vida, tem uma relação direta com a capacidade da gente assimilar os sabores e dissabores da vida. A gente bem sabe, pode ser psicólogo, pode ser psiquiatra, pode ser o Dalai Lama. Estar vivo é estar sujeito a um campo infinito de relações. E nesse campo infinito de relações, ou como eu coloco aqui, de sabores e dissabores da vida, a nossa vida vai oscilar, né? Ora a gente está bem, ora a gente está mal, ora está bem, ora está mal. Então, isso é normal que aconteça conosco, essas oscilações. A questão é a seguinte, frente talvez aos dissabores da vida, vale a pena continuar vivo? Vale a pena continuar viva? Essa é a pergunta que a gente vai se fazendo. Né? O que é então que você está fazendo da sua vida e também como e em função de que ou de quem
né? Olha, essa pergunta é muito importante, né? Como e em função de quem você está vivendo? Porque, olha, pessoal, há pouco a gente falou de amor, né? Quando a gente nasce, aqui eu vou um pouquinho me arvorar, trazer um pouco do Lacan, a gente nasce como um animal muito frágil, né? Então, a primeira emoção que a gente tem é o medo. É o medo, é o estranhamento, né, com o outro, na relação com o outro, ou com o próprio corpo, né? A dor de ouvido, a cólica, a dor de garganta, frio, fome, né? É algo tudo muito estranho, tudo novo para a gente. E aí a gente vai entrando, então, em relação consigo e com o outro, mas muitas vezes ali, com o receio, né? Ressabiado um pouco. Lembra que eu disse, né, que o medo, né, ele envolve controle, o medo quer controlar. É interessante que quando a gente olha para o amor, então, é o risco. Mas que tipo de risco? O risco de ficar vazio do outro. Estranho isso, né? Mas vazio do outro, gente, pensa só. Para me manter vivo, eu preciso, então, assimilar alguns comportamentos, algum modo de ser e estar na vida em relação com o outro, certo? E aí acontece que é o seguinte, vem uma demanda de cuidado. Eu quero ser cuidado pelo outro. E nessa demanda de cuidado pelo outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, então, papai, o que eu preciso fazer para que você me ame? É como se a gente perguntasse para o outro, o que queres tu de mim? O que queres tu de mim? Aí, como o outro, na maioria das vezes, não nos diz o que quer, a gente fantasia o que o outro quer. Ah, meu pai quer que eu seja engenheiro. Meu pai quer que eu seja engenheira. Tá bom? E vou lá eu para EP prestar, entrar justamente naqueles esquemas de cálculo 1, 2, 3, 4, aquelas listas de exercício infindáveis, né, que causam uma angústia danada, né, finais de semana, para resolver tudo aquilo lá e mais um pouco. Aí eu termino a faculdade, chega o meu pai, olha, oi pai, olha aqui, ó, me tornei engenheiro, ó, que legal, é? Aí o pai vira, tá, e aí? O que é que você vai fazer com isso? Mas pai, não foi isso que você me pediu? Não, não foi isso, eu queria que você fosse feliz. Se você fizesse engenharia, medicina, filosofia, desde que você estivesse bem, para mim tudo bom. E aí, muitas das vezes, a gente tem uma crise existencial. A maioria de nós, e cá entre nós, pessoal, a maioria dos saudáveis passa por crises existenciais. Esse é um tipo, né? Porque a gente alucina, né? Que a gente entende que o outro quer, a gente sabe que o outro quer, e a gente vive em função daquela demanda. Né? Aquela demanda que a gente fantasia que o outro traz para a gente. E muitas vezes nesse movimento, gente, a gente tem um outro lance que é o seguinte: um desejo, muitas das vezes infantil, de ser aceito incondicionalmente. Eu chamo de síndrome do babysauro. Lembra da família dinossauro? Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Então, muitas das vezes, e a psicanálise, né, sobretudo, tem que grande parte do que nós somos hoje é determinado pelas relações que nós vivenciamos nos primeiros anos de nossa vida. Então, muitos de nós vai para a relação com o outro, é como se a gente entendesse o desejo do outro e que o outro também tem que nos acolher, tem que nos entender, nos aceitar, faça a gente. A, tem a gente, o deslize que a gente tiver, o erro que a gente tiver, o outro tem que nos amar incondicionalmente. A nossa saúde mental, ela se estabelece de um modo mais fluido quando justamente a gente saca que a gente não sabe o que o outro quer e também que o outro não nos vai acolher incondicionalmente. O outro oscila, como nós também oscilamos. Então, o modo da gente manter a nossa saúde mental é esvaziar-se do outro. E é somente quando a gente se esvazia do outro é que a gente pode criar em nós condições para nos amarmos, para a gente entrar justamente em contato com aquilo
que nós constituímos durante a nossa vida. E aí a gente saca que o responsável não é meu pai, né? Porque, olha só, se eu fantasio entender, né, o desejo do meu pai, se algo não der certo, eu vou culpar. Você que queria que eu fosse engenheiro, aí eu passei noites e noites, e aí quando eu estudava, a minha namorada saía com as amigas dela, e de repente, sabe? O neurótico, aquela coisa do neurótico, criar historinha, 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 para legitimar o seu sofrimento e colocar a causa desse sofrimento no outro. Quando a gente se esvazia do outro, o que acontece? Nós começamos a entender que nós somos responsáveis, não completamente, né, gente? Tem coisa que a gente não controla e pronto, acabou. Mas muitas coisas que nos acontecem, muitos estados, né, mentais, biofísicos e sociais, são, sim, resultado de nossa responsabilidade, da responsabilidade dos nossos atos. Então, é de extrema importância a gente se esvaziar do outro para conseguir estabelecer uma vida amorosa, uma relação amorosa consigo. E um ponto importante disso é que justamente a gente começa a ver que a gente é responsável pela nossa vida. Que é um ponto interessante. Esse aqui é mas antes de falar do Camus, já são quase 11h30, sabe a série agora, Round Six? Tá aí, sucesso mundial, né? Todo mundo falando, tá lá na Netflix. Round Six, sem querer dar spoiler, gente, Round Six tem, acho que, 9 episódios. Sabe o nome do segundo episódio? Chama-se Inferno. E agora eu vou dar um pouquinho de spoiler, tá? Para quem não assistiu. As pessoas que decidem ir para o jogo, no segundo capítulo, eles saem desse jogo. E é justamente quando eles saem do jogo, que é um jogo, como vocês sabem, já viram lá a questão da boneca, né? De batatinha 1, 2, 3. Quando eles saem, então, desse jogo mortal, eles voltam para a sua vida, e o que é, então, o inferno? É justamente as próprias vidas. Isso eu acho que foi genial, né? De quem colocou. Então, retomando, gente, isso não quer dizer, né, aqui que eu estou dizendo a vida é linda, o Estado é maravilhoso, né, as pessoas que detêm o poder socioeconômico no mundo são todas boazinhas, eles lhe dão as melhores condições para você viver, você que é um incompetente, você que é um incapaz, você que não sabe aproveitar e gozar dos prazeres da vida. Não, não é isso. Eu só estou dizendo que grande parcela da sua vida depende de você, daquilo que você cultiva no seu coração. Por quê? Albert Camus, pessoal, nessa obra, né, chamado Mito de Sísifo, Sísifo é aquele cara que passa o dia todo levando a pedra até o topo da montanha e durante a noite essa pedra rola morro abaixo, né? E aí justamente o Sísifo volta no outro dia, levar essa montanha para cima do morro, a pedra cai. Albert Camus ele vai dizer sim que, por exemplo, um ato suicida ele tem influência da sociedade, mas não só, né, da sociedade. Ele também tem a ver com aquilo que o ser humano tem feito de si, ou melhor dizendo, da qualidade do pensamento que o ser humano tem sobre si mesmo, né? Aqui, indo um pouco naquilo que ele nos fala aqui, ó, no apego de um homem à sua vida, há algo mais forte que todas as misérias do mundo: o juízo do corpo. Perdão, o juízo do corpo tem o mesmo valor que o do espírito, né? O corpo recua diante do aniquilamento. O corpo recua diante do aniquilamento. Mas, Sérgio, agora há pouco você falou do Round Six, que o pessoal saiu de um jogo mortal, voltou para sua vida, e depois mais um spoiler. Mas depois da série tem mais 7 capítulos, tá, gente? Então, isso aqui é só o início. O que está acontecendo, então? Que ao invés do pessoal ficar na sua vida aqui, eles voltam para esse jogo mortal. 187. 201 saem, 187 voltam. O que acontece? Certamente a gente tem ali várias variáveis, né? Mas, entretanto,
O que a gente tem ali é que essa capacidade, né, de resolver os problemas a partir daquilo que você tem tá baixo. E aí, então, a gente vê uma inversão, né? Que aqui o Camus está dizendo que o juízo, né, do corpo, né, o nosso corpo recua diante do aniquilamento, mas diante de certas condições, as pessoas vão ao encontro do aniquilamento. É isso, então, que a gente vê acontecer, né, no suicídio, no ato suicida, ou nesse jogo aí do Round Six, né? Ele diz pra gente, né, nessa corrida que todo dia nos precipita um pouco mais em direção à morte, o corpo mantém uma dianteira irrecuperável. Tá, então é para a gente, é como se a gente pudesse dizer assim, existe um instinto, né? Olha, gente, entre aspas aí, um instinto de sobrevivência. Entretanto, quando nós estamos diante de uma dor psíquica muito forte e de um estreitamento cognitivo, também um estreitamento, né, das nossas condições de vida, a gente manda para o beleléu essa ideia de não se precipitar, né? Não se lançar à morte. Diz o Camus, né? Cultivamos o hábito de viver antes do de pensar. Cultivamos o hábito de viver antes de adquirir o pensar. Então, quando eu faço a pergunta para vocês, o que é que você está fazendo da sua vida? É justamente para você pensar. Para você não entrar no automático. Porque é quando a gente entra no automático que o problema se estabelece. Né? Porque aí a gente não sabe o que é nosso e o que é do outro. Então, lembra que eu disse assim, para a gente amar, a gente precisa se esvaziar do outro? A gente precisa tirar, entre aspas, o outro para a gente poder silenciar, entrar em contato, né, como a gente vê na cultura ocidental, entrar em contato com o vazio? Ou, se você preferir aqui no Ocidente, você entrar em contato com o divino? Se você tem uma religião, né, entrar em contato com Deus? Mas se você não fizer isso, né, lembra o Gil cantando, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que apagar a luz, né? Tenho que me fechar, eu tenho que ficar sozinho, né? Eu tenho que esvaziar do outro. Então, assim, o que a gente está falando aqui, adquirir o ato de pensar, também tem relação direta com essa ideia de esvaziar-se do outro e cultivar uma vida que vale a pena ser vivida. É assim que a gente consegue, estando na pandemia ou não, ter uma saúde mental adequada. Porque, segundo Camus, as pessoas se matam porque a vida não vale a pena ser vivida. Né? Então é por isso que lá no Round Six a gente vê as pessoas voltando para esse jogo que possivelmente vá levá-las à morte. Mas por que a gente faz isso, Serginho? Porque pensar não é fácil. Simplesmente isso, pensar não é fácil. O próprio Camus, né, na edição em português, vem assim: começar a pensar é começar a ser atormentado. Entretanto, numa tradução direta do francês, o que a gente encontra? Começar a pensar é começar a ser consumido. Então, aquele que pensa, né? Lembra que eu falei assim, que tem que se esvaziar do outro? Para a gente fazer isso, a gente precisa pensar. Pensar, por exemplo, que o meu pai não é culpado, talvez, pelos dissabores da minha vida. Ah, o governo tem sim a sua parcela? Tem. Então, entretanto, lá fora de casa pode estar um caos, mas aqui dentro, né, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu cachorro, na universidade, na faculdade, com os meus professores e meus colegas, não precisa estar. Conseguem compreender isso? Isso é de extrema valia, né? Porque lá fora pode estar o caos, mas aqui dentro, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para esse vazio, né? Se esvaziar das perspectivas e expectativas do outro, é só assim que você pode, então, entender. Lá fora pode estar um caos, mas aqui, na nossa relação, não. Então, o pensamento é um dos frutos principais para isso. Por quê? Porque, como diz o Camus, o suicídio, então, ele é um gesto que começa a ser cultivado no coração do homem. Só depois, né, que ele acede, né, à nossa consciência. Diz o Camus, então, que o suicídio, até então, né, sabe naqueles momentos que a gente está trabalhando demais, que a gente está dormindo pouco, que a gente está gastando mais do que a gente ganha, que a gente está tendo que aturar a gente que a gente sabe e sente que tem uma energia muito densa na vida da gente.
Então, são essas coisas que a gente vai cultivando no coração e que, de repente, chega à nossa mente nessa questão de limitar a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de pensamento, e acaba justamente chegando ou no adoecimento mental, ou num fato derradeiro aí de suicídio, né? Como diz o Camus, está destacado aqui, quando a gente não olha para si, quando a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo, quando a gente está no automático, e hoje, gente, é muito comum a gente ver pessoas que tomam um remédio para dormir e outro para acordar, né? Acorda, toma um remédio para agitar, aí depois chega à noite e toma um Rivotril que é para apagar, né? Então, as pessoas vão ignorando esses movimentos, vão naturalizando algo que faz o quê? Algo que vai acabando com a vida deles. Aí, de repente, quando esse pensamento vai perdendo a qualidade e aquele horizonte de possibilidades de uma pessoa vai se diminuindo, a pessoa vai adoecendo e vai chegando ao quê? A uma visão de túnel que vai ter o suicídio como a única saída para a sua vida. Aqui, né, clássico, né, eu trago sempre essa imagem, que é o Chaplin, né, em tempos modernos, né, a esteira fordista, né, que a gente não tem mais o todo da coisa, a gente só está lidando com a parte, né, e aí muitas das vezes a gente perde essa possibilidade, né, de ter uma visão mais amorosa, né, do outro e da vida, da gente ficar mais no bom do que no ruim. E ficar no bom, gente, não é se alienar, não é achar que tá bom quando tá ruim. Quando tá doendo sim. Sabe quando a criança cai, rala o joelho, aí vem o adulto e diz: "Ai, não foi nada, olha, não foi nada". Como assim não foi? A criança está chorando de dor, doeu, pronto, acabou. Entra em contato com a dor e fica. Mas também uma dificuldade que a gente tem culturalmente e que diminui muito a nossa saúde mental é quando, por exemplo, a gente vai lá e come uma pizza de pepperoni, né, com muito queijo, ou no caso do professor Fernando, uma pizza aí de brócolis, de abobrinha com bastante parmesão, né? E aí de repente a pessoa diz: "Nossa, isso é gostoso, mas engorda, né? Faz um mal, né?" Então, enquanto estava comendo, a pessoa estava num estado alegre, de repente terminou de comer, vai para a tristeza. Gente, cuidado no dia a dia com isso. Muito cuidado no dia a dia, porque é isso que mina a sua ou a nossa, né, saúde mental. O próprio governo federal, gente, quando a gente entra no site, né, do governo federal, no Ministério da Saúde, a gente vai encontrar essa figura aqui, ó, que diz assim para a gente, ó: pratique hábitos saudáveis, melhore a sua qualidade de vida, seu corpo e sua mente agradecem. E vem aqui os hábitos, né? Reserve um tempo para curtir a vida e a convivência com os outros, viva intensamente seus momentos em família, pratique atividades físicas, mantenha uma alimentação saudável, não tenha vergonha de buscar ajuda de profissionais, não abra mão de boas noites de sono, reforce seus laços de amizade. Gente, muito lindo isso. E é isso mesmo, olha, tudo isso não tem o que discordar. A questão que aí a gente acende uma luz amarela é a gente tomar cuidado com isso aqui, ó. Qualidade de vida. Melhore a sua qualidade de vida. Qual era o ponto que eu trabalhei com vocês agora há pouco? Se esvazie do outro. Se esvazie do outro. E sempre esse outro vai querer trazer para a gente o que é qualidade de vida. A gente teve uma margarina aí que pegou isso e disse: qualidade de vida começa com quali. Margarina, tá? Começa com quali. Então vai ter sempre gente querendo botar bedelho em dizer para você o que é qualidade de vida. E aqui embaixo, gente, vem um ponto, ó. E lembre-se, você não é um super-herói. Reconheça seus limites e viva a vida intensamente. Tá, legal. Qual o problema aí? Muitos já sacaram, né? Alguém que está em sofrimento, ou mesmo alguém que vai querer ter qualidade de vida, né, vai se esbarrar o quê? Nesse ponto aqui, ó. E viva a vida intensamente. Complicado, hein? Por quê? Porque, pessoal, esse ponto aqui, viva a vida intensamente, não é nada mais que um movimento que a gente viu surgir lá
já no final, né, da década do século XX, né, que é uma inversão, né, ou um movimento de algo que vinha, né, de um preceito que vinha da Idade Média, né, e que era o seguinte: fazer morrer e deixar viver. Era isso, por exemplo, que os reis, que as pessoas de muito poder faziam, né? Elas pegavam até a própria igreja, né? Aqueles espetáculos que tinham em praça pública, né? Se alguém fizer isso, se alguém tiver esse comportamento, ó, vai ser esquartejado, morto, tal, e em praça pública, tá aqui tá o exemplo. Então, esse, segundo Michel Foucault, era um movimento de fazer morrer e deixar viver. Quando a gente vê, né, um quadro como aquele que diz assim: ó, tenha qualidade de vida, trabalhe porque as coisas melhoram, né? Tenha qualidade de vida, viva intensamente a vida, o que a gente encontra? Esse outro movimento aqui abaixo: fazer viver e deixar morrer. É aí que as pessoas dizem: olha, o Estado é maravilhoso, a vida é maravilhosa, olha, você tem valor para a vida. Gente, para um depressivo você falar isso, você tem valor para a vida? Não tem significado nenhum, é extremamente vazio. Quando a gente olha, por exemplo, São Paulo, quando a gente olha os mais de 200 moradores de rua que nós temos aqui em Piracicaba, a gente questiona muito, né, essa ideia de você tem valor à vida. Né? Quem tem valor à vida é quem? Quem tem dinheiro? Quem, junto ao qual eu tenho algum interesse? Qual é? Por que o tio? Por que porque os animais abandonados, que são vida também, não tem tanto respaldo assim? Então, gente, é extremamente importante, né, a gente escapar desse movimento de fazer viver e deixar morrer. E aí, então, pessoal, como é que a gente escapa desse movimento? Justamente estabelecendo conosco, né, o cultivo de si. Somente cultivando essas boas relações, saindo, né, deixando de lado essas pessoas de energia muito densa, né, que, leva a nossa vida para o buraco, né? E também outras formas de pensamento, né? Como aquele ato que eu falei agora há pouco: acabou de comer uma pizza gostosa, acabou de tomar aquele sorvete, aquele açaí bem recheado, você para e, ai, mas isso faz um mal, né? Então, escapar disso, gente, é um modo de cuidar bem de si, né? E cuidado de si, pessoal, tem justamente uma relação direta com a palavra amor. Amor, né, segundo o Zizek, e é uma definição que eu gosto muito, amor é relação de cuidado. Mas e aí, como é que a gente cuida de si? Entendendo que nós somos vida e nós estamos vivos. Né? E a vida não tem outro jeito de estar vivo, né? Senão manifestar a vida em todos os seus pontos, com todos os seus sabores e dissabores. Eu gosto muito da música Caçador de Mim, né? Sobretudo quando ela traz assim, ó: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Bonito, né? Interessante, adoro essa música. Só que assim, tem uma pegadinha aí. Uma pegadinha que, se a gente bobear, ela entra naquele esquema de qualidade de vida, ela entra naquele esquema do fazer viver e deixar morrer. Por quê? Porque a gente encontra um estado de passividade nesse lugar. A ideia não era esvaziar-se do outro, então que ideia é essa de a vida me fez assim? Como é que a vida me fez assim? Né? Vamos chegar no Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Tá certo, então. Aí vem o Chico Buarque na jogada e fala assim pra gente, né? Mas e se Deus negar? Como é que vai ficar? Ao Deus dará? Né? Porque se há pouco eu disse, né, indo ao encontro da música do Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, né, eu tenho que calar a voz, tenho que apagar a luz. Se a vida me fez assim, né, se deixa a vida me levar, né, o quanto que eu não estou no modo automático que os outros trouxeram para a minha vida, o quanto que eu estou vivendo a qualidade de vida que os outros disseram que é qualidade de vida para mim.
Então, aí por isso que é interessante a gente ir ao encontro desse questionamento do Chico. Se Deus negar, como é que vai ficar? Ao Deus dará? Será que você vai ser, como diz lá o Lulu Santos, né, na música Toda Forma de Amor, né? Eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder e nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Esse ponto, gente, de não ser vítima das circunstâncias, é justamente que nos leva a uma saúde mental no qual nós somos responsáveis pelas nossas relações, pelo tipo de relação que nós estabelecemos conosco e com os outros. É só assim que a gente sai desse ponto de ser vítima das circunstâncias. E é justamente nesse campo que a gente vai ao encontro do que o Lenine canta, né? Não deixo a vida me levar, quem leva a vida sou eu. Pessoal, e teria mais coisas para falar aqui com vocês, mas eu acho que a gente já tem acho que um conteúdo aí denso e intenso também para a gente trabalhar, para a gente pensar. Então, acho que a partir de agora dá para abrir para as perguntas e só gostaria de destacar, né? Se agora há pouco, né, nessa transparência que o Albert Camus diz que assim, só existe um problema filosófico na vida, né, que é o suicídio, se julgar se a vida merece ou não ser vivida, a gente tem que entender que filosofia, gente, é pensamento em movimento. E movimento é vida, vida em abundância. Claro, com seus sabores e dissabores, mas sempre, né, e diretamente relacionada à nossa capacidade, né, e aí aqui que vem, ó, a nossa capacidade de assimilar aquilo que até então costumam dizer que é a boa vida, que é a vida para ser vivida, né? Que a gente precisa pegar, jogar fora e construir a nossa vida. É justamente construir relações que nos fazem mais fortes, porque a gente sabe, quando a gente vai para o campo, né, da neurologia, quando a gente vai falar de neuroplasticidade, a gente vai encontrar que o nosso cérebro é o quê? O nosso cérebro é um imbrincado de perspectivas, ou de caminhos, se você quiser. E se você não se abrir para o novo, né? E esse novo, ele precisa ser o quê? Algo amável para você, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. E aí, fazendo as mesmas coisas, talvez você esteja nesse funcionamento que eu disse no início, né? Num tipo de vivência, num tipo de experiência de vida marcada pelos seus primeiros anos de vida. É importante você pensar quem é você hoje. Um adulto ou uma criança na síndrome do babysauro? Você tem que me amar, você tem que me amar, você tem que me amar. Gente, acho que é isso. Um beijo no coração de vocês. Super, ultra, mega gratidão. Serginho, parabéns aí pela palestra, como sempre, né, trazendo excelentes palavras, confortando aí a nosso pensar e com muita qualidade para a gente, né, sempre, né, e sempre pronto a nos atender, né. Primeiro eu queria agradecer em nome da EP, né, que né, sempre pronto aí a nos ajudar e atender o nosso pedido. E muito motivacional, muito bom, né, o momento aí que a gente passou. Infelizmente o tempo é curto, né, a gente percebeu aí, assunto não falta, né, vai longe aí nas transmissões suas, mas eu acredito que todos que participaram, né, vão ter uma outra visão, né, após essas palavras que você trouxe para a gente hoje de manhã aqui no sábado. Muito obrigado pela palestra, acho que muito boa. Tem algumas perguntas eu vou fazer para você aqui, né? E depois a gente... Tá joia? Muito obrigado, hein? Valeu. Deixa eu só me localizar aqui quando começou a primeira, né? Com a minha. A sua? Quer fazer aí, Fernandão? Pode fazer. Ô, Serginho, de novo, gratidão, meu irmão. É sempre bom tê-lo conosco. Nossa. E a pizza tá em pé. Ah, bom, valeu. Agora me perdi aqui, André. Tava aqui, peraí, só um minutinho. Eu vou fazer. Eu fiz várias perguntas. Bom, comecei assim, ó. Professor Sérgio, bom dia. Alunos de uma determinada faculdade relataram que têm medo de retornarem às aulas.
Como o professor pode intermediar o retorno de forma saudável? Uau! Fernando, eu vou ao encontro dessa tríade que eu trouxe, de escutar, acolher e transformar. Lembra quando eu trouxe esse efeito, né, que eu disse que o suicídio não aumentou durante a pandemia? A gente está no mesmo barco, os alunos estão voltando, os professores estão voltando, é tudo novo. Não existe esse novo normal. O novo é o novo, né? Sempre tem desafio. Eu acredito que se a gente mantiver essa ideia de escutar, né? Mas escutar não é ouvir. Quem ouve é o simpático. Lembra do exemplo que eu dei? Quem ouve é o simpático. Quem escuta é o empático. Então, escutar, acolher e transformar, eu acho que é o caminho que a gente pode ter aí. Claro que a sua pergunta é muito ampla, mas esse pode ser um bom caminho para a gente construir boas relações aí no retorno às atividades. Excelente resposta, Serginho, é isso mesmo. Serginho, você está compartilhando ainda a tela? Se você parar, acho que a gente começa a visualizar a câmera, acho que também pode ser. Opa! O... Parou agora? Isso, voltou aí, beleza. Tá joia. O Fernando ainda trouxe uma outra, né? Não, os alunos. Depois tem uma outra pergunta aqui. Será que o estudo leva em consideração os acidentes de trânsito nos quais as pessoas se envolvem, né, propositalmente, né, como uma estratégia suicida? Né? Isso é muito interessante. Inclusive, em alguns países, as seguradoras, né, estão obrigando, né, os motoristas a instalarem as câmeras 360, né, para fazer o monitoramento dos veículos para suicídio e atropelamento, né? As pessoas acabam se jogando contra os veículos, né, para ou pegar a indenização ou para suicidar mesmo. E algumas seguradoras em alguns países já não fazem mais seguro. Muito boa pergunta o Henrique que fez, o Henrique Claro. Muito boa pergunta, Henrique. Henrique, é claro que a gente tem sim, só que, Henrique, é muito complicado, né? O estudo leva, só que imagina, o suicídio ele é muito complexo, né? Ele é muito complexo. E assim, a gente só vai ver os sinais de um ato suicida depois que ele aconteceu. E aí, o professor até trouxe bem, né? É claro, se uma pessoa está ali e espera o carro chegar, a gente vê isso acontecendo. Mas tem também aquelas pessoas que estão dirigindo e batem o carro, né? Que cometem o suicídio a partir do carro. Então, tudo isso, né, está envolto. E às vezes, por isso que eu disse que como ele é multifacetado, como ele tem vários, o suicídio é motivado, né, por diversas perspectivas, é difícil, né, a gente diagnosticar, né, com precisão, dizer, esse acidente foi um suicídio. Né? O que a gente consegue só ver é quando se faz uma autópsia psicológica, ou seja, você vai ao caso, né, você pega o caso da pessoa e vai estudar se ela estava passando por um transtorno depressivo, por um transtorno de depressão, você vai conversar com os pais, com os familiares. Então, para isso, né, você tem que fazer uma autópsia psicológica. Sem isso, é impossível, né, determinar, tá bom? Excelente resposta, Serginho. Ele conclui falando, né, se sim, ou seja, se isso for computado como suicídio, né, como ficaria o ranking, né, das causas de mortes. Eu percebi, não sei se vocês perceberam também, pessoal, alguns casos que recentemente vem acontecendo, a gente tem a classificação de morte suspeita, né, então não é determinado como suicídio, até por conta de falta de argumentação para isso, né, e ele acaba saindo como morte suspeita. Isso. Professor, acho que talvez você esteja falando talvez do mesmo caso, né, que saiu hoje no Jornal de Piracicaba. No Jornal de Piracicaba, na edição de hoje, nós temos um caso justamente de uma pessoa que foi encontrada em uma situação de suspeita de suicídio. Eu acho é da pedreira, do Bong ali, né? Exatamente. Isso. Exatamente ali. Tem mais uma pergunta. O suicídio está em desarmonia entre o estado mental e o estado espiritual. Então, né? Difícil isso, porque se a gente pegar a ideia de espírito,
No Nietzsche, a gente vai ver que espírito é processo de subjetivação, é subjetividade. O Nietzsche, né, ele tem uma perspectiva mais nihilista, né, da vida, ou das relações. Ou seja, a vida não tem sentido, Deus morreu e nós somos os seus assassinos, e você não é a última bolacha do pacote. Você é só uma ficção gramatical. Né? É isso que vai ao encontro daquilo que o Sartre diz. Né? Não existe nada no ser humano que o defina, né, antes dele existir. Mas, se a gente quiser ir para o campo da espiritualidade, né, entendendo o espírito como alma, né, aquilo que algumas religiões trazem como alma, no qual a gente pode dizer que nós somos seres de luz experimentando, experienciando uma vida corpórea, uma vida materializada, eu costumo dizer, né, sempre quando eu ouço assim, o suicídio é falta de Deus. Eu costumo relembrar, sobretudo para quem foi educado, quem vivencia, né, o cristianismo, né, que um dos preceitos fundamentais que nós temos sobre Deus é que Deus é onisciente e onipresente. Então, mesmo num suicida, Deus ali está. Entretanto, por isso que eu falei dessa questão do esvaziamento dos outros, é que se Deus ali está, o que falta naquele momento é condições para experimentar, para vivenciar o divino. Acho que é aí que está o ponto. Muito legal, é bem complexa a história, né? Um tanto. Nós somos complexos, né? Tem uma pergunta que eu mesmo acabei colocando. Dentro da área de expertise, né, de suicídio, existe uma frente, né, de estudo para as pessoas do entorno, né, do convívio do autor do suicídio, né, que até foi um tema que eu puxei na palestra que a gente teve Setembro Amarelo, né. Teve um aluno, depois eu peguei o nome dele, é meu aluno, eu fui conversar pessoalmente, ele falou justamente isso, né, Lima, eu estou passando por isso, tá difícil, né, e ele até estava emocionado com relação a isso, porque ele fala que ele tem a terapia da pessoa que está junto, né, 45 minutos, 1 hora, mas as 24 horas do dia ele está junto, ele está ali perto, ele está tentando tirar a pessoa do buraco, e é bem complexa essa brincadeira, né? Muito, né? Isso é o que a gente chama de pós-venção, né? Que é todo o trabalho. A prevenção é o que vem antes do suicídio. A pós-venção, o que vem depois. Né? Então, é bem complexo e bem difícil mesmo. A Aline traz para a gente, a Aline Zatarini, ela traz: bom dia, Sérgio, considerando que o desvio de saúde mental se faz cada vez mais presente e que nas faculdades a faixa etária, né, predominante dos estudantes são de 18 a 30 anos, você acha importante ter um núcleo ou um centro de ajuda para as pessoas dentro das instituições? Nossa, mas Aline, bom dia. Extrema importância. Extrema importância. Porque a gente precisa, lembra que junto da pergunta do Fernando, é escutar, acolher e transformar. Nós precisamos ter esses espaços, porque cá entre nós, né, a gente às vezes tem uma educação extremamente conteudista, né, conteudista que não nos abre, né? Durante a palestra eu falei das aulas de cálculo, né? Às vezes é difícil você falar sobre filosofia junto de cálculo. Né? Então é por isso que, é claro, que existem professores extremamente sensíveis, né? Que você vai justamente olhar, opa, aquele aluno não está bem hoje. Pelo olhar a gente sabe. Né? Eu, quando lecionava, você já sabe. Você bate o olhar no aluno, você sabe que ele não está bem. Né? E aí a gente tem um lugar para encaminhar, Aline, é extremamente importante, dentro das instituições, extremamente importante. E aí eu aproveito o gancho da sua pergunta e digo, gente, para quem precisa, nós temos gratuitamente no nosso município. Infelizmente, eu vou dizer que não tem, não tem vaga para todos, não tem condições de agregar todo mundo. Mesmo porque, se a gente juntasse todos os profissionais de saúde mental do mundo hoje, a gente só conseguiria cuidar de metade do Reino Unido. Né? Tem um estudo que aponta isso. Mas aqui em Piracicaba nós temos os Centros de Atenção Psicossocial. Né? Temos o CAPS Infanto Juvenil, para justamente encaminhar
as crianças e os jovens. Temos o CAPS AD, que é para álcool e outras drogas, né? E também, enfim, a RAPS, né? Que é a rede, né? de apoio psicossocial. E, claro, né? 24 horas por dia, gratuitamente, o CVV. Se alguém tiver angustiado, liga para o CVV, tá bom? O número 188, 24 horas por dia. Você, a Marilena vai fazer uma pergunta. Gratidão. Olá, Sérgio, tudo bem? Eu vou aproveitar aqui a pergunta da Aline, né, e resgatar um pouquinho do que você trouxe no início da sua apresentação, com relação ao tabu, né, que a gente entende que ainda há essa resistência, né, de buscar uma assistência em tudo que se relaciona à saúde mental. Né? Mas eu vejo que a gente está evoluindo muito rapidamente e que, óbvio, não se pode generalizar, mas nós vivemos, né, uma sociedade de mercado, onde a gente tem aí a mídia divulgando de uma maneira muito intensa os benefícios das drogas, dos avanços na área farmacêutica, e a gente sabe da influência que esses laboratórios têm sobre a sociedade de mercado. Né? Então, eu não enxergo mais esse perigo desse tabu de buscar uma assistência na saúde mental. Eu enxergo agora um passo além. Eu enxergo que hoje a gente corre o risco de uma maneira muito leviana, encaminhar uma pessoa, não necessariamente um doente mental, e aí vem a minha segunda preocupação, né, que é assim como você fazer um diagnóstico de que aquilo é uma doença mental ou é um estado de descontentamento com aquilo que essa mesma sociedade mercadológica está impondo para a gente como o que é o ideal, o que é a felicidade, que dificilmente a gente alcança, né, em termos de material, em termos estético, em termos intelectuais, profissionais, em todas as áreas, né? A mídia está colocando para a gente assim, metas, eu diria, inalcançáveis. Né? Então, se você for classificar quem está contente, eu acho que essa estatística vai ser muito reveladora, ninguém está contente. Né? Lógico que cada um põe aí a sua meta, o seu patamar, mas você tem sempre um degrau a mais que está sendo divulgado massivamente hoje com as redes sociais. Então, a minha preocupação é assim, como é feito esse diagnóstico? Será que a gente não corre o risco de cair nesse ciclo vicioso dos laboratórios? Né? Eu assisti esses dias uma entrevista com, acho que um programa com o Pondé falando que ele não dá 10 anos, né, assim, do ponto, pessoalmente analisando, as pessoas vão consumir em média 10 medicamentos, um para levantar, um para digerir, outro para absorver, outro para respirar, outro para ficar em pé, outro para dormir, e assim vai. Né? Então, assim, mudar essa sociedade de consumo, a gente não vai. Né? Então, como a gente pode filtrar realmente aquele aluno que a gente tem que encaminhar, como identificar? Uma prática, só para ser mais específica, se eu vou a um psicólogo ou a um psiquiatra e falo, olha, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, com certeza eu vou sair de lá com medicação. Se eu falo, olha, eu não durmo, tudo bem que vai perguntar como é que é a minha rotina, mas não vou sair de lá com remédio para dormir.
né? Então, a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela é que promove os congressos que formam, né, nessa falta de tempo dos profissionais da área da saúde, influenciam fortemente, né? Então, aí, como você confia num diagnóstico que é feito, como é feito esse diagnóstico, quem que deve ir para um psicólogo, quem deve ir para um psiquiatra, vamos entender assim, medicação, análise, como é feita essa triagem? Para mim é uma grande interrogação. Se você puder me ajudar. Tá joia, Maria. Eu que agradeço, né, as suas considerações e sua pergunta, tá? Suas perguntas. Acho que pelo avançado do tempo aqui eu vou ser um pouquinho mais conciso, tá? Mas olha, um ponto que é importante, né, destacar que eu trouxe aqui, a manutenção da saúde. Disso que eu falei. Lá fora pode estar ruim, mas aqui dentro não precisa. Lá fora pode estar um caos. A indústria pode estar falando isso, isso, isso. A mídia pode estar falando isso, isso, isso. Só que você pode construir uma vida que vá de encontro a isso. É claro que você vai pagar o preço, né? Eu, por exemplo, sou um analfabeto em Instagram, né? Não queira, não vou ver, não faço questão também. Eu pago o preço por isso. Ah, eu te marquei, eu falei. Ah, filha, não vi. Né? E é interessante que eu falo, até com mensagem no WhatsApp, os meus amigos me conhecem, sabem que eu sou assim. Então não vão me esquentar a cabeça, né? Tem mensagem, vai quase fazer um mês do meu aniversário, tem mensagem que eu não vi ainda. Mas tudo bem, então tudo tem um preço. Então, essa ideia, lá fora pode estar assim, a moda pode ser essa, mas eu prefiro não. Né? Acho que esse é um ponto. Acho que um segundo, né, essa questão da indústria farmacêutica. Eu tenho colegas aqui em Piracicaba, colegas psiquiatras, que justamente, dependendo do caso, eu mando para ele. Porque eu sei que ele não é dessa, como você disse, eu faço um relato da minha vida e eu vou sair com medicação. É claro que eu tenho que saber do paciente. Tem paciente que quer a medicação. Então, eu encaminho para um. Mas se é alguém que eu vejo que quer pegar a vida dele na mão, né, que vai tentar lutar, né, com essas oscilações, com esse preço que existe, né, para inventar a si mesmo, eu vou mandar para esse profissional aqui, que vai dizer para ele, ó, aqui é terapia, aqui é, por exemplo, meditação. Se a gente está falando de um transtorno de ansiedade, olha, você consegue com isso. Nós temos a sagrada medicina, a medicina que a gente tem dentro do xamanismo, que não é para todo mundo, é claro. Isso eu preciso tomar um cuidado grande, né? E se alguém tiver dúvidas, entra em contato no privado que eu indico, né? Os institutos a partir dos quais vocês podem, por exemplo, consagrar a ayahuasca. Tem que tomar um cuidado tremendo, porque mexe muito, né? Por quê? Porque você tem uma descarga ali direta de dopamina, de serotonina, mas que ajuda e muito. Eu tenho relatos de amigos que saíram de processos ou até de ideações suicidas a partir, né, por exemplo, da ayahuasca. Então, nós temos outros caminhos. E da meditação, porque nós temos também, quando a gente entra num estado meditativo forte, né, depois de vários anos aí também, né, de trabalho, quando a gente faz uma conexão, a gente vê que é outra coisa. A vibração do nosso corpo muda. Então, nós temos outros caminhos, sim, para nos cuidarmos, que não esse da medicina tradicional, da indústria farmacêutica. E um outro ponto, como a gente diagnosticar? É muito difícil. Por quê? Deixo claro aqui, um diagnóstico de um transtorno bipolar, que hoje, na maioria, diz, você é bipolar, você está oscilando, você é bipolar, todo mundo é bipolar. Um diagnóstico preciso, né? E aí estou levando em conta também o acerto da medicação, leva de 6 a 10 anos. Não é assim do dia para a noite. Então, mesmo com essa indústria farmacêutica, o diagnóstico e o traquejo de um transtorno mental, por exemplo, como esse da bipolar, leva de 6 a 10 anos. Então, mas como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, né? Como você disse aí, na sala de aula. Existe uma diferença muito grande entre ideação suicida, ou, se preferirem, a ideia de morte, né? Por exemplo, imagina um aluno de vocês, uma aluna, que está sofrendo por questões com a sexualidade. Né?
está com problema com a sexualidade, de repente vem de uma família tradicional burguesa, religiosa, que não aceita isso, de repente essa pessoa pode pensar, né, ou melhor dizendo, vir à mente, né, vir a ela a seguinte ideia: se eu morrer, o sofrimento de todo mundo acaba. Isso é uma ideia, né? Às vezes a gente, né, no estresse de tanto trabalho, fala, meu Deus do céu, nossa, quem dera dormir e não acordar mais. Isso é uma ideia, né? A questão é quando essa ideia se transforma num planejamento, quando a vida vai perdendo o sabor, vai perdendo o brilho, a pessoa começa a se desfazer das suas coisas, a pessoa começa a escrever carta, enfim. Aí a gente entra num planejamento suicida, que aí eu vou ter o maior prazer de algum dia a gente poder fazer aí talvez uma roda de conversa para poder trabalhar isso melhor. Tá bom, Maria Helena? Gratidão. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Marina, pela participação. Obrigada, Sérgio, Sérgio. estamos Obrigada. no final. Eu vou fechar uma pergunta. São 3 perguntas que estão bem alinhadas. A Gabriele Ribeiro, o Marcos Lima, que, em nome do Marcos Lima, eu queria agradecer a participação de todos os alunos. O Marcos, acho que vem em todas as palestras demonstrando uma excelente participação. Muito obrigado aí, Marcos. E o Daniel, né? O Daniel, são 3 perguntas da Gabriela, do Marcos e do Daniel, vem mais ou menos alinhada. E o Henrique está falando, pelo amor de Deus, está gravado. Henrique, fique tranquilo, vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar para você o link, sim, para você divulgar. Fique tranquilo e a gente agradece, né, do coração aí a participação mesmo. Então vamos lá, o Marcos ele fala para a gente assim, combinação de matérias difíceis, muitos trabalhos, noite sem dormir direito e muitos momentos o aluno se vê diante de escolha, né, de ter que se isolar, né, socialmente para cumprir as suas entregas, né, em virtude de tempo, preocupação com nota, reprovação, e a realidade de muitos como tomar esse caminho dos estudos mais suave, né, e saudável psicologicamente. E a Gabriela fecha, né, e como fazer, né, para dar o primeiro passo e mudar, né, e sair da rotina que estamos acostumados a viver. Acho que as duas se complementam, né? Então, muito boa pergunta dos dois. E o Daniel também vem nessa mesma linha. Uau! Gente, o negócio é o seguinte, vocês estão numa instituição de ensino, né? Ensino, aprendizado. Como eu disse, né, durante a palestra, desse lugar de vulnerabilidade. Eu acho extremamente importante no século XXI, sobretudo quando a informação não nos falta, com todo respeito aos docentes da casa, né, sei lá, qualquer aluno de vocês pode pegar a disciplina que você leciona e encontrar outros professores lecionando no YouTube. Ou seja, aquele conteúdo, né, ele não é exclusivo seu. Então, assim, é importante a gente... Eu estou falando isso por quê? Porque outrora, no século XX, quando as informações não circulavam, os professores eram o detentor do saber, né? O senhor, às vezes na área do direito, né, eu vejo muito isso, segundo o grande doutrinador, né? Aquela pagação de pau para os caras que escreveram, né? Desculpa o meu linguajar, gente, mas tem isso, né? Essa pagação de pau, né? Para o professor, né, para o docente. Falando nisso, parabéns a todos os docentes aí pelo o dia de ontem. E por tudo que vocês fazem, né? Mas o meu ponto é o seguinte, quando eu falo da vulnerabilidade, é o ponto que eu me encontro com o meu paciente também. Se eu me colocar na frente dele como o senhor doutor, o professor doutor Sérgio de Oliveira Santos, né? Meu, não tem troca. Não tem troca, não tem horizontalidade. E o que eu quero falar com horizontalidade? É que, sim, os professores, né, os docentes, eles são verticalmente responsáveis pela disciplina, pelo conteúdo da disciplina, que já passou, né, por conselho, isso, aquilo. Ele é verticalmente responsável por aquilo. Só que, horizontalmente, é alguém que está, ó, do jeito que a gente anda na pandemia, é alguém que está sofrendo, é alguém que está sorrindo, é alguém que está chorando, assim como o corpo dissente.
Então, pessoal, é importante, né, para isso que as perguntas trazem, né, como é que a gente inicia, como é que a gente faz com essa carga, né? Porque às vezes tem docente que esquece, né? Ele acha que o discente, né, que o aluno só está fazendo a disciplina dele naquele semestre, né? Então vai ter aí acontece o seguinte, vai ter um feriado prolongado, mas todos os professores entendem que, como vai ter feriado prolongado, eu vou dar trabalho de casa. E aí, a hora que você vê, você que era para descansar, acaba com 7, 8 trabalhos para fazer. Então, gente, no século XXI, é importante que o corpo docente entenda, né, e o corpo docente também assimile isso, porque respeito cabe até entre os inimigos, né? Não que discente e docente sejam inimigos, mas eu gosto disso, que é uma frase lá daquele filme Troia, né? Em que quando o rei Primo vai buscar o corpo do seu filho que foi morto por Aquiles, né? O Aquiles, né, na sua arrogância, diz, olha, amanhã de manhã nada muda entre nós, viu? Nós seremos inimigos. O rei Primo diz assim, olha, nós somos inimigos hoje. Entretanto, até entre os inimigos é preciso ou é possível ter respeito. Então, a gente precisa hoje ter essa ideia de que os docentes são responsáveis verticais pela disciplina, só que na horizontalidade estão vivos e vivendo uma vida que precisa ser inventada junto com o outro. Então, pessoal, eu acho que é esse caminho. Quanto mais a gente investir na nossa vulnerabilidade, mas não é qualquer vulnerabilidade, uma vulnerabilidade no qual haja um cuidado de si, no qual haja mais amor por si mesmo, a gente vai conseguir fazer um equilíbrio, né, saudável entre verticalidade e horizontalidade nas relações. Muito obrigado mais uma vez. A gente fica por aqui. A gente agradece e com certeza vão ter outros momentos aí para você trazer essas mensagens maravilhosas aí para a gente. Muito bom final de semana para você. Muito obrigado mais uma vez. Gratidão, professor. Valeu. Agora o Fernando, depois do que eu falei, falou, ixi, Maria, por que eu convidei esse menino? Viu? Imagina. Ele veio na casa da gente aqui falando de horizontalidade, verticalidade. Ai, meu Deus do céu. É bom provocar, né, Serginho? Parabéns, Sérgio. A gente está vivo, né? E eu, gente, eu não sou, quer dizer, eu posso dizer, essa aqui é uma perspectiva, mas aqui na tela eu estou vendo vocês 4, a gente tem outras 4 perspectivas, minimamente 4 perspectivas que são verdadeiras tanto quanto, né? É por aí. Realmente. Se me permite conhecer a sua perspectiva, foi de grande valor para todos nós. Os alunos aqui estão com comentários extremamente favoráveis, né? E a gente só tem a agradecer por contribuir aí com essa perspectiva sua, mas que nos possibilita repensar, amadurecer, né? E vislumbrar as nossas necessidades de melhorar a discussão, a compreensão e a afetividade envolvida em todo esse cuidar da saúde mental. Muito obrigada, professor Sérgio. Volte Gratidão, sempre. Esperamos poder contar com a sua presença sempre aqui com a gente. Foi muito proveitosa. Eu acho que a gente encerrou essa manhã tão ensolarada, né, com um brilho adicional. Né? Gratidão por sua generosidade. Muito isso mesmo. Aí. E Round 6 já está na lista. Que bom! Professor Anderson. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado. Já é a segunda vez que você participa conosco. Considera-se como da casa. Terceira, considera-se como da casa. Joia? Gratidão, muito obrigado. Mais uma vez. Gratidão mesmo. E parabéns, mais uma vez. Para nós. Serginho, para os íntimos. Serginho, para os íntimos. Gratidão, Serginho, sempre. O que a gente costuma trazer aqui realmente é que a gente pare de pensar de uma forma racional e comece a pensar de outras formas, outros pontos de vista realmente, né? A gente não traz assuntos do gênero aqui para que
a gente, né, tente se colocar, né, em alguma posição aí dita, né, comentada, mas que nós nos alertemos para os sintomas, para os sinais, enfim, né? Então acredito que realmente isso é de extrema valia para todos nós, né? A gente fala assim, não, isso é bom para os alunos, não, é para todos. É para todos, né? Então, vindo de você sempre, é sempre gratificante aí, né, no caso, ouvi-lo com a extrema preocupação, né, da ciência por trás, dos dados por trás. Então, isso só tem a engrandecer realmente esta data e esta manhã de sábado, né, que conseguimos segurar uma grande quantidade de pessoas aqui, né, no caso que poderiam estar fazendo outras coisas, mas foram presenteados aí, né, por essa palestra maravilhosa. Gratidão. Eu que agradeço. Professor Fernando, ou Fernando, para os íntimos. Para os íntimos. Super gratidão mais uma vez, gente. A vocês que nos acompanharam aí, vocês que mandaram perguntas. Eu vou deixar aqui no chat agora, mas os professores podem justamente passar para depois alguma dúvida. Pode me encaminhar, né, por e-mail ou lá pelo Instagram. Eu vou, às vezes, demorar para responder, mas eu respondo, tá bom? Gratidão, gente. Gratidão. Então, para que a gente dê sequência, né, aos nossos eventos, por gentileza, fiquem atentos, né, que a 13h nós teremos também um círculo de conversas sobre o projeto Baja, né? É muito interessante para todos os engenheiros, afinal de contas, ano que vem voltaremos com força total, né, professor André? Perfeito, é isso aí, Fernando. E sempre lembrando, né, que é justamente uma metodologia de ensino que os países desenvolvidos já estão há algum tempo, né, e o projeto Baja traz para a gente essa possibilidade, né, de aprender fazendo, né, é uma metodologia ativa, onde o crescimento profissional, né, está muito na sua mão, né, você enquanto estudante de engenharia, né, você está indo buscar mais conhecimentos além das quatro paredes da sala de aula, e é o que hoje o mercado pede, ter diferencial, né? O que você tem a oferecer para o mercado que o seu amigo não tenha, né? Então, o projeto Baja é uma das formas, a gente vai entrar, né, uma nova vertente de ensino, né, futuramente aqui na EP, né, e projetos serão inseridos aí na grade de vocês, para que vocês possam colocar a mão na massa e correr atrás aí da formação pessoal e profissional. Beleza, pessoal? Então, 13h estaremos, né, aguardando vocês aí para essa bate-papo, essa mesa redonda nossa aí. Só para complementar, por favor, se me permitir, André, nós teremos a primeira bajeira da Escola de Engenharia de Piracicaba. Verdade. Ela tem uma história assim fantástica sobre toda a construção do Baja no início, das etapas que ela vivenciou e como ela defende a escola, né? Eu já fui uma vez orientador de Baja e eu levei puxões de orelha dela. Enfim, então a gente vai lavar um pouco de roupa suja junto também. Então tem muita história para contar, não percam, 13h. Bem Vai ser lembrado, assim. Fernandão. A RA 95 foi a primeira turma de Baja, né, que foi formada aí, uma das primeiras turmas, né, junto com o Felipe Astorre, né, que participou também, que está hoje em Luxemburgo, né, ela veio trazer, hoje ela faz parte, né, do comitê organizador do evento Baja Brasil, né, então é uma aluna nossa, né, uma aluna nossa que está ali demonstrando, além de outros nomes, né? A gente vai ter o Daniel, que tem 22 anos de Embraer, né? Ele é hoje, né, o presidente do comitê científico do Baja, ele vai bater um papo com a gente, mas muito nessa linha, tá, pessoal? O poder da transformação aí de projetos onde você consegue se inserir e colocar sua mão na massa aí para aprender. Beleza? Aguardo vocês então às 13h, né? Estaremos lá no Bate-Caverna, né? Bom almoço a todos e até breve, hein? Até 13h. Até daqui a pouco. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado.